Atacando os jogadores que estão indo bem no jogo. Então, assim, é super maneira a história. Aí tem gente que gosta de história de época. Tem história que se passa em outras épocas, tem histórias que se passam em livros de romance, assim. Eu gosto de ver novela. Na Flipossos 2016 até domingo. A qualquer momento essa bola vai acordar. Não esqueçam de curtir a página depois. Passa. Ai. Pega. Deixa cair. Me ajudou, então as ideias que eu escrevi, ele lia e pensava bem, falava, bom, esse aqui, o desenho vai ser tal. Esse menino que está aparecendo aí, ele é o Russo, a gente chama ele de Russozinho, porque ele ainda é uma criança. Trata-se da história. Uma coisa muito insistente, muito frequente, muito comum, que acaba deixando quem sofre o bullying muito chateado, né? Muito triste por estar nessa situação. Alguém aí já sofreu bullying? Já? Muito bonito. Eu já tenho uma experiência longa como contadora, conto profissionalmente desde 95 e desde 2004 que eu faço um trabalho sistemático num presídio em Itaúna. E tive a sorte, né, dessa vez, de ter a oportunidade de falar para os presos aqui do presídio de Poços de Caldas. Foi um momento tocante, comovente e, mais uma vez, demonstra a força da palavra, porque o que nós vimos lá hoje foi um momento suspenso, que não era passado, nem presente, nem futuro. Era simplesmente o tempo do era uma vez, um tempo de liberdade dentro do presídio. E isso só a palavra literária, oral ou escrita consegue nos transportar para um outro lugar e fazer com que a gente ressignifique, que a gente olhe o mundo de um jeito diferente por meio da literatura. A Câmara Mineira do Livro tem uma alegria, né, um imenso prazer em apoiar o 11º Flipossos. Nós entendemos na Câmara que só assim que nós conseguimos construir, sedimentar uma cultura literária numa cidade, numa região. E Poços já confirmou a sua vocação leitora, sendo, de acordo com a pesquisa da Câmara publicada ano passado, a cidade e a região, o polo, com o maior índice de leitura do estado, com 4,7 livros lidos por ano por pessoa, muito maior do que a média nacional, que é 1,7.
escolas militares, e é onde que a gente conhece o nosso personagem principal, que vai trabalhar mais uma vez dentro desses contextos, pontos importantes dentro de um mangá. Porque o seu herói é justamente... Bem, o herói ele é sempre alguém que está, não necessariamente o mais forte, mas é um... A velocidade das informações, a velocidade da comunicação era uma e hoje é outra. E isso tem uma interferência no vínculo das pessoas. Vou entrar em duas obras de pensamento, uma Camões tão atual e outra Língua não é minha pátria. São duas obras de pensamento que obrigam realmente à intensidade do impensável, não é? A essa intensidade e vitalidade, não é? Que nos força a pensar numa forma cosmovisionária, e que nos fazem interrogar permanentemente, né, o que é isso, o que é essa correnteza animal, né, que é a língua, sendo ela um aparelho de poder, né, como é que nós podemos enfrentar esse aparelho de poder enquanto tentativa de escrita ou enquanto tentativa de construção literária. E Camões, pela sua tremenda atualidade política, ética e estética, não é? Quer dizer, é um poeta, um pensador que nos atualiza de uma forma instigante, de uma forma turbulenta, não é? Porque realmente ele é uma espécie, digamos, é uma multiespécie de uma cartografia pura, não é? Num tempo puro. Eles obrigam-nos a cartografar um tempo puro, que é que esse tempo sem movimento, não é? Mas um tempo que nos faz enfrentar o mundo em campos problemáticos de uma forma permanente, ativa, inaudita, digamos, inesperada, porque cada vez que nós mergulhamos naquele alto mar que nos dias, que são os Lusíadas, não é? O inesperado, o imprevisível, o interrogativo, quer dizer, a política do impossível, como arte, o instigante, aparecem simultaneamente, né? E que faz do nosso corpo um desdobramento, né? Como disse, cósmico, e um desdobramento político nesses prismas éticos e estéticos tão urgentes nos tempos de hoje. A convite da Gisele Correia e do Luiz Serguilha, eu venho com muito prazer falar um pouco ao público que vem para o encontro, para o evento, de uma obra literária que, muito embora seja a obra fundadora das literaturas de língua portuguesa, é uma obra aparentemente universalmente conhecida, mas, na verdade, ao longo dos séculos, se tornou uma obra desconhecida. Houve uma tradição crítica que interpretou o poema de uma maneira superficial, simplesmente com a narrativa dos feitos, dos descobrimentos dos portugueses, da fundação do Reino de Portugal e dos descobrimentos portugueses,
E por isso, ao invés de estudar a obra como poema, estudou apenas a narrativa, que é o pretexto da obra. Eu, ao longo de todo o meu... Eu vou falar um bocado do meu convívio com essa obra, ao longo de muitos anos, porque isso começou em 1982, quando eu ainda era mestranda em literatura brasileira. Depois eu me doutorei em literatura portuguesa e também fiz um pós-doutoramento e abracei os Lusíadas, não é? Eu vou falar um bocado sobre as descobertas que eu fui fazendo ao longo do meu percurso, que são descobertas, não sou apenas eu que digo isso, portanto eu posso dizer sem receio de parecer pretensiosa, são descobertas originais e revolucionárias, pioneiras e revolucionárias, e que, digamos, além de serem revolucionárias, ou talvez até mesmo por serem revolucionárias, apresentam ao público um novo Camões, um Camões mais próximo, mais humano, mais real, um poeta de carne e osso, que escreve um livro que, na verdade, é um poema de imensa profundidade, e por isso eu dei o título da minha apresentação de Profundidade dos Lusíadas. É claro que sempre angustia um pouco abordar os Lusíadas, porque é um colosso, é um portento. E eu escrevi um livro que nem por longe abrange, aliás, nada conseguiria abranger os Lusíadas, é impossível. E esse meu livro tem 600 páginas, agora imagine o que é em 30 minutos se eu tentar transmitir isto. Mas tem-se que pensar que, por mais que se fale, nunca se vai dizer tudo. Por menos que se fale, sempre se diz alguma coisa. E espero que isso fique e que isso desperte, digamos, a curiosidade do público para aprender a reler essa obra, que é fundamental para a literatura, não só para a literatura portuguesa, para todas as literaturas de língua portuguesa e até mesmo para literaturas de outras línguas, que é um poema. Eu vou falar do poema Os Lusíadas enquanto poema. Nada mais intenso de estar acompanhado de uma investigadora, pesquisadora, cientista, professora e etc, etc, etc. A Luísa da Nóbrega, com quem tenho dialogado. Que a maioria não gosta a maioria, pelo menos o sistema, não gosta muito. E nós sabemos que a mídia faz parte desse sistema, então, realmente, eu lembro disso. Espero ter te defendido.